Meus amigos, vai começar a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? E eu vou trazer aqui toda a escalação para você, a provável escalação do maior do Nordeste. E digo logo, tá? É nossa obrigação esse final de semana assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Se foi assim que a diretoria do esporte decidiu, está decidido. Se a prioridade não é a Copa do Nordeste e sim o brasileiro, então temos que começar a assumir essa bagaça logo de agora, tá? Pode dizer que eu sou desumilde, pode falar o que for, beleza? E eu vou trazer a escalação para vocês agora e só lembrando, quem está em primeiro lugar é um time, parece que chamado Fortaleza, que eu conheci ele da partir de 2018 para cá, que está com 14 pontos, o São Bernardo com 13 pontos e o Sport está também com 13 pontos, beleza? Um tropeço dos dois, o Sport ganhando da Ponte Preta, assumimos a liderança na tranquilidade total. Mas bora lá ir para a escalação do maior do Nordeste para a gente enfrentar Ponte Preta fora de casa, beleza? Bora lá, meus amigos, a escalação tá dando o que falar, porque tem um jogador que a torcida tava querendo e provavelmente ele não vai jogar, tá certo? Provavelmente não vai jogar por estar lesionado. Mas vamos lá, meus amigos. O goleiro aí, a gente vai com o Thiago Couto, tá? Não tenho o que falar de Thiago Couto, mas assim, tenho que falar sim, positivo, beleza? Um baita goleiro de Série A, tranquilo. Se a gente pensa em voltar, como se Deus quiser, a gente vai voltar para a Série A, a gente já tem que olhar um contrato de Thiago Couto. Não sei quando termina, mas já tem que começar a olhar o contrato do goleiro, beleza? Porque é um goleiro nível Série A, está jogando a Série B, mas joga a Série A tranquilamente, beleza? O contrário de Kaique França, que quando estava na Série B com a gente já tinha uma dúvida de, será que vai dar certo na Série A, tudo mais? Mas a gente viu que não deu certo, mas a dúvida com o Kaique França era essa mesmo que eu acabei de falar para vocês. Mas Thiago Couto não tem o que falar, beleza? Precisa aprimorar uma coisa ou outra? Precisa. Mas é um goleiro já testado na Série A, como a gente viu aí no ano passado, ele estava agarrando emprestado pelo Sport, claro, né? Eu tenho que emprestar para esses timinhos aí que não tem goleiro, e emprestado pelo Sport para o Vitória, beleza? Só resenha que o Vitória também emprestou goleiro pra gente. Mas bora lá, Thiago Couto não tem que falar, titular absoluto, beleza? E digo mais, só mais um parênteses aqui em relação a Thiago Couto. Tiver jogo que vá precisar, sei lá, eu acredito que não tem mais, mas se algum jogo da Copa do Nordeste for pensar em colocar reserva, não existe reserva, tá? E o reserva dele, se quiser colocar reserva, coloque Adriano no gol, beleza? Mas bora lá, Thiago Couto, lateral direito, tá? A gente vai ter Madison na lateral direita. Como a gente já sabe, Madison chegou para ser titular absoluto no lugar de Augusto Pucci. Eu tenho convicção, tá certo? No meu modo de ver, que Augusto Pucci ainda é levemente melhor do que Madison, tá? Mas Madison tem mais experiência. Isso a gente sabe. Mas só que em jogada em profundidade, Madison deixa a desejar. E em marcação também. Em marcação ele tá deixando a desejar. Mas Augusto Pucci é bom em jogada de profundidade, fazendo uma tabelinha ali com Barleta. Só que no lugar de Augusto Pucci é muito esquentadinho. Leva cartão amarelo por besteira, então acaba perdendo a titularidade para Madison por ter mais experiência no caso de Madison. Então a gente vai com Madison aí na lateral direita, beleza? A zaga, meus amigos, a gente vai com a zaga basicamente titular, que é a nossa zaga, que é Benevenuto, o zagueiro do lado direito, e do lado esquerdo Marcelo Aju. Só tem um adendo em relação a Marcelo Aju, tá? Ele pode sim deixar essa vaga para Abraão. Isso já era esperado, tá certo? No jogo anterior, no jogo contra o Asa, mas só que o jogo estava muito pegado e deu uma segurada em Marcelo Aju. Mas tudo indica que dependendo do jogo, ou ele vai ser banco, mas a probabilidade é muito baixa, ou ele já sai ali nos 20 e pouco do segundo tempo, porque ele tá com o CK meio alterado, beleza? Mas vai dar para jogar sim, se precisar o jogo todo. Mas não é bom arriscar tanto assim a questão de Marcelo Aju, beleza? Do lado esquerdo, meus amigos, do lado esquerdo, a gente vai com Felipinho, beleza? Não tem o que fazer, a gente tem que ir com o Felipinho. Eu, particularmente, tá certo? Eu digo que não tenho o que fazer, mas tenho o que fazer sim. Eu gostaria de dar mais oportunidade a Edson Lucas. Independente
ele ter feito um gol de falta, tudo mais, mas vamos ser sinceros aqui desse último jogo de Filipinho. Tira o gol de falta, que foi muito importante, um golaço, tá certo? Não vou tirar mérito nenhum do jogador, mas tira esse gol de falta aí. O que é que Filipinho fez no jogo? Erra todos os passes, não tem jogada de profundidade, o Filipinho tá muito abaixo. Além desse gol de falta, ele precisa mostrar muito dentro de campo, muito mesmo. Porque eu trouxe aqui, eu sempre trago aqui Filipinho como a espinha dorsal do Sport. E a espinha dorsal que eu falo é o goleiro, zagueiro, aí ali um lateral esquerdo, um meia ali e o centroavante ali, o barra atacante. A gente tem que ter essa base para dizer, ó, isso aqui a gente pode mudar um ou outro, mas esses aqui precisam estar aqui porque é o que dá o equilíbrio ao time. Mas hoje o Filipinho não tá fazendo isso. Tem que ser sincero, tá? Se você for babando o Filipinho, não posso fazer nada pra você. Mas a verdade tem que ser dita, a gente tá analisando aqui os jogos de Filipinho. Não tô analisando um gol que ele fez, muito importante contra o Asa não. Mas Filipinho tá deixando a desejar muito. Principalmente entregando muitas bolas, passe de tipo assim, 2 metros, 3 metros pra dar passe, ele dá passe totalmente errado. Beleza? Agora bora lá, pro meio campo, tá certo? A gente ainda vai continuar, que é o certo, tá certo? Com o primeiro volante, Zé Lucas. Zé Gabriel perdeu a oportunidade dele mesmo, ali vai continuar no banco. A gente vai com o primeiro volante, Zé Lucas, tá certo? Que não tem o que falar, muita gente critica Zé Lucas por saída de bola e tudo mais, mas eu só quero deixar um parênteses aqui em relação à saída de bola. Saída de bola é independente do jogador. Tem que ter um esquema tático, tá certo? Para poder treinar a saída de bola. Cada treinador tem um estilo de jogo de saída de bola. Um gosta de sair mais pelos pontas, outro gosta de uma ligação direta. Então, enfim, cada um tem a sua ideia de jogo para ter a saída de bola. A saída de bola é importante, o cara ter um passe bom, é importante ter um passe bom. Mas isso precisa ser treinado com o estilo de jogo do treinador. Beleza? Pode ser Zé Gabriel ali, pode ser Zé Lucas, pode ser Busquets, pode ser quem for ali, mas a saída de bola precisa ser treinada pelo treinador, beleza? Então, como eu disse a vocês no jogo anterior, pós-jogo eu disse, ó, tá precisando ser treinado e Márcio Goiano precisa treinar essa saída de bola do Sport, porque está deixando a desejar e o time, quando não tem uma saída de bola muito boa, não avança, aí fica com poucas finalizações, poucas oportunidades. Se ajeitar essa saída de bola, a gente progride muito no campeonato, seja ele qual for, beleza? Mas só para tirar essa responsabilidade de Zé Lucas e também de Zé Gabriel, assim, é a responsabilidade deles, mas dizer, ó, é culpa deles, o Sport não tá com uma boa saída de bola, não tem nada a ver com os caras, beleza? Aí falando do segundo volante, a gente vai com Biel Fonseca ainda. Biel Fonseca tá fazendo uma função diferente do que ele vinha fazendo no Brusque, tá certo? Que no Brusque ele jogava ali como meia, segundo volante, no mesmo estilo que tá fazendo hoje no Sport, mas só que ele caía muito pro lado esquerdo, beleza? Ele não caía pelo lado direito, e agora no Sport ele tá caindo pro lado direito. Por isso também, eu já vou sair em defesa do jogador, ele tá caindo de rendimento, tá muita gente perguntando, pô, o Biel não jogou nada, eu não vi Biel tão bem assim. É porque ele é muito bom desse lado esquerdo, como a gente viu, quando ele jogou de meia mesmo, meia ali, ele jogou pelo lado esquerdo, caiu pelo lado esquerdo, só que agora está precisando reforçar do lado direito e não do lado esquerdo essa saída de bola do Sport. Não só saída de bola, criatividade, como a gente sabe, Depena fica um pouco pro lado esquerdo e Biel do lado direito, mas Biel não é tão bom fazendo essa função de volante, de segundo volante do lado direito, beleza? Mas pode evoluir, que é normal, que é uma função que só muda de lado, mas é a mesma função que ele vai fazer. Mas só a observação, Biel Fonseca do lado direito, beleza? E o meio campo da gente, que é o que eu acabei de falar, é Depena, que cai muito pro lado esquerdo, por isso que a gente precisa de um Biel Fonseca ali do lado direito, tranquilo? Mas a gente ainda vai continuar com o Depena. Em relação a Depena, eu fico muito preocupado em relação a Depena, porque eu vejo muito como um jogador de segundo tempo. E principalmente o que ele fez no ano passado no Curitiba. No Curitiba, ele era um jogador que 90% dos jogos ele entrava no segundo tempo. E provavelmente isso, se ele não melhorar, não voltar a render como ele rende no segundo tempo, se ele não voltar a render jogando de titular, provavelmente Márcio Goiano vai jogar Biel Fonseca de volta para lá, e quem volta ali pro lugar de Biel Fonseca vai ser o Iago Felipe, que não tá bem. Mas, ou ele vai fazer aquele Zé Lucas de segundo volante e Zé Gabriel de primeiro volante, que não é o ideal, beleza? Mas depende muito da evolução de Depena. Depena precisa evoluir, precisa
dizer que ele é o camisa 10 mesmo. Não só o número nas costas dele não, de número 10 lá não. Ele precisa sim ser o camisa 10 do Sport, beleza? Mas a gente vai mais uma vez com o Depena para ver mais essa sequência de jogos de Depena no Sport, para ele evoluir de verdade, tranquilo? Aí vamos lá para o lado direito. O lado direito, a gente vai com o nosso titularíssimo, que faz parte da espinha dorsal que eu venho falando aqui, que é Barleta. Não tenho o que falar, Barleta é nosso titular absoluto ali do lado direito do ataque, vem jogando bem, mesmo esse jogo contra o Asa, que muita gente teve embaixo, eu acredito que 80% do time do Sport estava abaixo da média. Barleta foi um dos que eu disse assim, salvou, tá? Salvou, a bola não chegou nele, ele estava até buscando bola ali com o segundo volante ali, como um segundo volante. Muitas vezes ele estava como segundo volante. E o que eu gostei muito, tá? Com ele e Marlon Douglas, ele ficou oscilando. Marlon Douglas ia pro lado direito, ele ia pro lado esquerdo, depois ele voltava para dele, e Marlon Douglas também. Então eu gostei muito dessa pegada ali, mas já falando de Marlon Douglas, tudo indica que ele não vai pro jogo de hoje, tá certo? De hoje, de barra de amanhã, quem estiver vendo aí. Eu tô fazendo vídeo na sexta-noite, beleza? Do jogo de amanhã, tranquilo? Então, no caso, do outro lado, quem vai ali no lugar de Marlon Douglas para dar uma segurada melhor ali do lado esquerdo da gente, vai ser Cleison, beleza? Tudo indica que Cleison vai voltar para a titularidade ali do lado esquerdo. Que aí eu volto a falar do jogador que muita gente queria desse lado esquerdo aí, que é, no caso, Yuri Castilho. Mas Yuri Castilho nem viajou, Yuri Castilho ainda está lesionado, tá certo? Tá com a lesão na perna, enfim, tá lesionado. E Yuri Castilho já não foi para o jogo contra o Asa, pela Copa do Nordeste, como vocês sabem, e também não viajou para se recuperar para o próximo jogo, tá certo? Que o próximo jogo do Sport vai ser o outro final de semana, depois desse jogo da Ponte Preta. Só joga outro final de semana, porque no meio da semana a rodada de Copa do Brasil e estamos eliminados para o Atlético. Fomos eliminados para o Atlético, quero nem lembrar disso. Beleza? Mas falando aí de Yuri Castilho, é basicamente isso. Vai ganhar essas 2 semanas de recuperação. E o nosso centroavante, meus amigos, Perotti, beleza? Não tenho o que falar, é um jogador excelente, só precisa ser municiado. Eu acredito que 3, 4 bolas chegando no pé de Perotti ali, com condições dele finalizar, ele encaixa 1 ou 2 dentro do gol, beleza? Então, é o nosso centroavante e precisamos ir atrás de outro centroavante para o segundo semestre, que como eu trouxe para vocês aqui, quentíssima informação, estamos aí conversando, o Sport está conversando com o jogador do Asa, Alex Bruno, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa possível escalação do maior do Nordeste. Vamos assumir a liderança ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.